Mesmo. Boa tarde, todo mundo. Como é que vocês foram de almoço de feriadinho? Comeram ali um peixe, alguma coisa gostosinho? Tá valendo a pena? Pode aceitar aqui a Ingrid. Como vocês estão se sentindo? Oi, Prestes. Pro. Oi, Gi, tudo bem? Conseguiu? Tinha dado erro no link? Não, Pro, eu apaguei sem querer. Ah, ótimo, incrível. Gosto assim também. Tudo bem também, Maju. Muito obrigada. Gente, hoje vocês vão pela primeira vez ver o que é uma Ana Luísa dando aula de literatura. Por quê? Porque eu amo, né? Vocês vão perceber algumas leves mudanças de persona, né? Porque a gente acaba incorporando um pouco mais ali a coisa a depender da matéria. E assim, vocês vão ver que com redação eu vou estar com sangue no olho, às vezes parece que eu tô dando bronca, mas eu nunca vou estar dando bronca em vocês, eu só quero que vocês também sintam um pouquinho de ódio, porque ódio cria caráter e faz bem, tudo bem? A gente tem que ter ódio várias vezes na vida para ser consciente, faz parte, é importante. Com gramática, eu vou ser extremamente irônica, porque não é meu maior dos afetos, mas vocês têm que aprender, eu tenho que montar aula, então a gente vai compartilhar ali uma raivinha e a gente vai tentar superar isso juntas. E em literatura, eu sinto uma paixão que se mistura com um sangue no olho, às vezes que eu fico, meu Jesus, nossa, entendeu? Eu fico assim, apaixonada, maravilhada, e aí de novo vem essa euforia da paixão mesmo. Eu amo literatura, eu vivo por ela. Eu mandei no grupo que feriado estudando literatura não tem nada mais bonito que isso no mundo. Eu não tô exagerando, gente. Não tô, mesmo. Tá bom? Então, vocês vão ver isso hoje pela primeira vez. Primeira vez que a gente vai, então, começar. Vou apresentar a literatura para vocês. Nessa semana zero, né? A nossa ideia é apresentar para vocês os tópicos principais de todas as matérias. Então, gramática, a gente começou com as principais dúvidas, eu falando um pouquinho de como a gente ia tratar a gramática. Redação, a gente viu ali alguns tipos de texto e uma primeira proposta com o que eu espero de vocês. E literatura hoje, a gente vai começar muito basicamente com a pergunta: o que é literatura? E eu queria já abrir, então, para alguém, se quiser compartilhar, a resposta que acha que é o que é literatura, o que vocês pensam que é literatura, como vocês definiriam se alguém perguntasse isso para vocês. Não tem certo e errado, por hora. Eu fico com duas opiniões, assim. Hum, Uma que é algo que é escrito, que é um tipo de arte, uma expressão. uhum. Mas eu fico que não necessariamente precisa ser escrito. Eu não sei. Literatura, Só uma sim, expressão. a gente vai ver se está certíssima, ela é uma expressão artística. E a gente vai ver um pouquinho melhor essa questão do ser escrito, tudo bem? Literatura, sim, porque cada. Amanda, você ligou o microfone antes de eu começar a tagarelar, a voz é de vocês. Diga. A minha professora de português da minha escola falava que é a representação da sociedade em uma época. E fica Gosto, muito marcado isso para mim, como gosto sendo muito. literatura. Sim, dê um abraço quando puder na sua professora, porque eu gostei muito. É isto. Mais alguém? Ninguém mais quer dar um pitacozinho, só uma ideia, meter o bedelho? Não. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe Pronto. três. Oi, Gi, Já que gosto. ninguém falou nada, eu vou perguntar. Diga. As pinturas, por exemplo, da época bem antiga, tipo lá na Serra da Capivara e tal. Uhum. É considerado literatura Não. porque é uma Literatura não, mas não ser literatura não significa que não seja arte, tudo bem? A gente vai ver isso entende? agora. Beleza, Gi? Então a aula começa justamente com isso. Vou pegar a deixa e até pegar a primeira dúvida que a Gi falou aí sobre o que ela acha que é literatura ou não, essa duvidazinha. Compartilhando aqui, tá todo mundo vendo? Eu não sei porquê.
quando eu estou compartilhando tela, para de aparecer os vídeos. E eu não quero que deixe de aparecer os vídeos. Eu gosto de ver a cara de vocês do meu lado. Por que, que o Zoom tá me gongando desse jeito, gente? Eu não gosto que faz isso comigo. Você foi a primeira pessoa que conseguiu me convencer a ligar a câmera. Aí eu comecei Viu? a câmera. Eu quero valorizar este momento, entendeu? Eu quero ver a cara de vocês e o Zoom não me permite. O que é um absurdo. Eu não vou começar a aula enquanto eu não ver vocês. Achei. Pronto. Lindo. Incrível. Gostei desse momento. Vamos lá, Manuela tá chegando. Deixa eu deixar aqui a coisinha de participantes do lado para enxergar também. Então, o tema da nossa aula hoje, vocês provavelmente viram no cronograma que foi mandado da semana 0 para vocês, que é literatura, arte e vestibular. Então, a gente vai falar da literatura, mas também de outras expressões artísticas, tá? E justamente... Ops, Ingrid. Então, vamos começar com o que é literatura. Esse tipo de pergunta, gente, o que é literatura? O que é poesia? Ô, professora, Diga, Mai. rapidinho. Oi, pode falar. Aqui tá bugado a sua tela, não sei se é meu computador, se é aí. Vixe. O meu também tá. Eu ia perguntar, mas você perguntou antes, então. Ok, o que estava acontecendo? A minha cara estava bugada? Não, eu Mas acho tinha que coisa em cima preta. da apresentação, uma parte então. cinzinha, assim. Tá. Entendi, gente. O Zoom, ele deve ter mudado alguma coisa, porque antes eu deixava o chat aberto e vocês não viam nada. E agora, pelo jeito, vocês veem. Tá vendo a tela inteira agora, todo mundo? Clarice Lispector aqui no canto ou continua bizarro? Ainda Eu tá tô vendo. estranho. Quem tá vendo Ainda o quê? tem o coisinho no canto, mas agora eu consigo enxergar todo o slide. Esse coisa Então, eu aqui... acho que é não tem verdade. diferença. É. O que coisinho no canto, Chuchus? É uma Você coisa acabou de preta. arrastar pro meio. Na verdade, eu acho que Então é é o painel de vídeo, é onde eu estou vendo vocês. Vocês devem estar vendo só a minha cara ou só a tela, mas essa falha preta que eu estou arrastando é onde eu vejo a cara de vocês. Vou deixar sempre aqui no cantinho, tá tá. bom? É É. isto. Então, tá fora do slide, importante, vocês estão lendo e vendo tudo que precisa ler e ver, tá bom? A letra aqui Vimos. tá bugada, não tô conseguindo ver nada, não. A letra não tá indo? Pra mim tá borrado também. Isso. Oh, Deus, Tá vamos borrada desistir do PowerPoint hoje e vamos desistir do PDF hoje, vamos de PowerPoint, né? Vamos que vamos. Difícil a situation. Deixa eu abrir aqui. Desculpa aí pelos imprevistos, galerinha. Oxi. Espero que agora dê certo, né? Eu tô tão orgulhosa dos meus slides nessa aula, sabe? Eles ficaram tão bonitos, tão elegantes. Aí vai falhar hoje, eu vou ficar chateada pro resto da minha vida. Peraí que tá abrindo o PowerPoint. Vamos lá, querido, não é o momento de demorar para abrir. Aí, tá. Vamos ver agora se o negócio vai. Fé. Que vai dar certo. Vocês estão enxergando o PowerPoint? Sim, dá pra ver, só que ainda... agora tá melhor. Dá pra ver. A letra tá legível? Tá, pra mim tá tranquilo. Ok, para Amanda tá tranquilo. Ou se não é Amanda, eu perdi quem que falou. Mas, de qualquer forma, depois eu vou mandar para vocês e aí vocês abrem em casa. Eu mando nem que for digitado no documento Word o que eu escrevi, tá bom? Mas prestem atenção no doce som da minha voz que vai dar tudo certo, já é bom o bastante, tá? Então, gente, o que é literatura? Como eu estava dizendo, o que é literatura, o que é poesia, são perguntas que costumam render trabalhos acadêmicos, tudo bem? Porque não tem uma resposta certa, não tem uma resposta completamente técnica para isso. Aliás, vou fazer aqui propaganda do curso de letras. Estudar letras é maravilhoso porque os textos técnicos são muito bonitos de serem lidos. Então,
não tem como a gente falar de literatura, não tem como a gente falar de arte sem ser artístico, e eu acho isso completamente maravilhoso. Então, para Voltaire, a literatura é uma forma de conhecer o mundo. Para Diderot, é uma atividade específica, criadora, que se substancia em obras com a categoria do belo, uma coisa ali mais filosófica. E para nossa maravilhosa deusa suprema, Clarice Lispector, a literatura é o modo que os outros chamam o que a gente vive, o que a gente passa. O que a gente vive e o que a gente passa é a nossa vida. Então, a literatura é vida, tudo bem? Maiara mandou uma foto, deixa eu ver como que tá aqui, Maiara. Tá, tudo bem. Esse quadrado preto é o chat, eu vou deixar ele quieto e aí a gente não tem mais problema com isso. Pronto. Aí não fica um quadrado preto incomodando, né? Justíssimo. E daí, vocês vão ver que em alguns slides, gente, eu deixei ou um link, na verdade esse é o único link, e em alguns outros, algumas recomendações de textos ou obras para vocês, poemas para vocês lerem, tudo bem? Não é de onde eu tirei o trecho que está escrito, são recomendações para vocês irem atrás, se quiserem, se assim desejarem, para ler depois, tá bom? Então, gente, a literatura, considerando esses três exemplos de resposta, a gente pode dizer de uma maneira mais técnica e mais crua, que ela é uma forma de manifestação artística que trabalha com as palavras. Por isso que, Giovana, literatura tem a ver com a palavra. Cada expressão artística vai ter um objeto, uma ferramenta principal que com a qual ela vai trabalhar, com a qual ela vai expressar. O objeto, a ferramenta artística da literatura é a palavra, é a língua, é a linguagem. Tudo bem, gente? Então, é uma manifestação artística que trabalha com as palavras e é também uma forma de resposta do artista à sociedade, ao mundo em que ele vive. Então, próximo. Thank you. Next. É um instrumento de comunicação e de interação social, que também cumpre o papel de transmitir os conhecimentos e a cultura de uma comunidade. Tudo que a gente está vendo aqui de definição da literatura está extremamente relacionado à vida, à organicidade de uma sociedade, à cultura, à identidade. E é aí que eu quero chegar agora. Assim, levando tudo isso em consideração, enquanto leitoras e leitores, durante o exercício da leitura, a gente interage com a obra e com os seus elementos. Nós temos sensações e sentimentos, impressões são criados, né? Enquanto a gente lida ali, se depara com os diferentes personagens, com a forma com que o tempo está sendo retratado, com a ambientação, com o espaço, com a construção da narrativa, a gente interage com isso tudo. E interagindo com isso tudo, a gente vai refletindo. O exercício de leitura, a leitura ela é um exercício de reflexão constante. E a partir dessa reflexão constante, durante a leitura de determinada obra, a gente também vai refletir sobre o nosso mundo, a realidade em que a gente vive, sobre a nossa identidade. Quem somos nós? Quem sou eu? Tudo bem? Então, é extremamente profundo. Tanto que nesse texto que está aí embaixo, Direito à Literatura, do Antônio Cândido, é maravilhoso, porque ele vai falar que a literatura ela é necessária para a construção de uma humanidade. Sem literatura, a gente vive a pura barbárie, porque ele vai falar que a literatura ela afina o senso crítico do sujeito, ela afina o senso humano mesmo, tudo bem? Então, esse texto do Antônio Cândido ele é maravilhoso, ele foi um dos responsáveis por me perceber que eu era completamente apaixonada por literatura, por letras, e que eu realmente acreditava na literatura enquanto uma necessidade humana, enquanto um direito básico humano, tudo bem? Leiam esse texto, é curtinho, facilmente encontrado em PDF, muda a vida de vocês. Então, gente, a literatura é uma das formas de expressão e produção artística existentes. Além dela, também tem as artes plásticas, né? Como as pinturas. As pinturas vão usar as cores como sua ferramenta,
né? Tem as artes cênicas, como, por exemplo, o teatro, que vai usar o próprio corpo como a sua ferramenta de expressão artística. Vai ter o cinema, né, que usa ali do teatro junto com a fotografia, vai ter a arquitetura, a própria fotografia, as esculturas, a música, e cada uma dessas formas de expressão artística vai usar de um objeto, de uma ferramenta para se expressar, tudo bem? A música são os sons, as artes plásticas são as cores, a perspectiva, o cinema também, uma fotografia junto com as artes cênicas, o teatro, o próprio corpo e as expressões, cada um vai usar de algo, de um objeto principal para se expressar, para concretizar, para dar forma a essa expressão artística, tudo bem? E todas essas formas de expressão artística se encaixam em determinados movimentos artísticos, que são um conjunto de determinadas tendências estéticas e artísticas que vão ser encontradas em diferentes obras de uma mesma época. Por isso que, estudando a literatura, é importante vocês terem em mente, durante todo o nosso curso, que o barroco ele não vai acontecer só na literatura. O Renascimento não acontece só na literatura, nem o arcadismo, nem o modernismo, nem nada. Então, o arcadismo, o barroco, todas essas que a gente chama de escolas literárias, são também parte de movimentos artísticos e que vão se expressar nas outras artes, tudo bem? Então, existe pintura e existe filme e existe peça surrealista, ok? Então, esses movimentos artísticos vão englobar obras literárias, obras plásticas, obras cênicas, obras musicais, tudo bem? E cada um à sua maneira, a gente vai conseguir achar pontos em comum, tendências estéticas em comum que vão se manifestar de uma forma particular na música, na literatura e nas artes plásticas, por exemplo. Mas é uma mesma coisa em formas diferentes. Ai, gente, a arte é maravilhoso. Lindo, incrível. Tá. Então, a produção artística, esses movimentos artísticos, muito com o que a Amanda tinha falado, está localizada num tempo, numa cultura, numa história e em meio a tradições. Sendo assim, ela reflete o contexto histórico em que ela está inserida. As artes surgem para dar uma resposta à sociedade em que vive. Maiara, foi sem querer ou você quer mexer em alguma coisa? Então tá bom. Então, as artes, estando inseridas nesse contexto todo, elas surgem como uma resposta, como um reflexo do que está acontecendo na sociedade. Tudo bem? A gente vai ver muito isso. E por que a gente deve, então, estudar a literatura seguindo uma certa cronologia? Porque o tempo de hoje ele está relacionado muito intrinsecamente com o nosso passado. Então, o que é produzido artisticamente vai estabelecer uma relação ou de reflexão, ou de negação, ou mesmo de repetição deste passado, tudo bem? Tem aquela frase, né, que tem que tomar cuidado para não se repetir o passado, mas isso acontece. Muitas vezes a gente vê, estudando a história do Brasil, que ela é cíclica, que há repetições de certas coisas. E o que a gente vive hoje, em muito, está relacionado ao nosso passado, à nossa colonização, à nossa formação social. E tudo isso estando relacionado, nós convivendo hoje com heranças do nosso passado histórico, isso se reflete nas produções artísticas. É claro que posso, eu me empolguei que deu certo e eu esqueci disso. Obrigada, Jordana, tá aqui, ó. Deixa eu só tirar o vídeo daqui para vocês conseguirem ler, né? Deixar aqui no meio das obras, vou tentar não comer nem as obras, nem o texto, né? Enfim. Coloquei aqui, então, 2 esculturas. Essa daqui é uma escultura pré-histórica que reflete aí o corpo de uma mulher, e dá para a gente pensar a partir disso a idealização do corpo da mulher com o tempo. A escultura ao lado, essa daqui é Maria Madalena com os anjos.
e tem um texto muito interessante no livro Nada se Vê, do Daniel Arassi, que a partir dessa escultura ele fala da imagem de Maria Madalena, né, e que é extremamente interessante, porque ele coloca que, na verdade, Maria Madalena não teria existido. Ela é uma imagem criada para existir como meio termo da mulher pecadora e da Virgem Maria. E isso, pensando na construção com a feminilidade, com o ser mulher, é muito da hora. Diga, Lívia. Você falou que a história se repete, isso me lembrou uma frase de Marx. A história se dá primeiro como tragédia e depois como farsa, né? É exatamente isso. O grande titio Carlinhos, né? O homem sabe o que fala. Ele falou até do canal de Suez, quem somos nós. Mas sim, exatamente. Vocês vão ver que eu vou usar bastante, não Marx, necessariamente, mas a ideia de materialismo histórico vai estar bastante nas minhas aulas, tá bom? Não quero doutrinar ninguém que não se identifique. Se vocês tiverem algo que vocês discordem ou, enfim, sintam-se à vontade, eu sempre deixei muito claro que aqui é espaço de debate, mas esse é o único jeito que eu sei montar a aula, minha gente. É o jeito que eu consigo enxergar o desenvolvimento da arte. É assim que vai ser. Sinto muito. Prometo que vão ser boas aulas, tá bom? Juro. Porque, além de tudo, eu também monto as aulas como eu gostaria de ter aprendido quando eu estava na fase de vocês. Então, faz sentido, não vou estar doutrinando ninguém. É aula sobre literatura, não sobre sociologia. Tenho total consciência disso. Inclusive, sou contra ser panfletária. Enfim, voltando. Essa outra obra aqui é uma das muitas pinturas da Anunciação, do momento da Anunciação, quando o anjo Gabriel vem dizer para Maria que ela está grávida do menino Jesus. E essa obra também eu conheci nesse mesmo livro do Daniel Arassi, que tudo começa por causa deste caracolzinho aqui. E muitos outros elementos, eu não vou falar hoje exatamente, talvez em algum momento tenhamos a oportunidade, mas vocês vão ver que eu gosto muito de artes plásticas, muito mesmo, amo. É minha segunda paixão logo depois de literatura. E, por fim, essa daqui é uma pintura do Caravaggio, que é um dos principais artistas plásticos barrocos. E daqui eu só vou ressaltar para vocês, por exemplo, o contraste entre luz e sombra, que vai ser uma das características principais que a gente vai ver nas obras barrocas, esse contraste de imagens opostas, tudo bem? E tudo isso, então, para falar do quê? Que as obras estão relacionadas ao seu tempo, à sua cultura. Machado de Assis vai dizer que o artista, o homem, é filho de seu tempo. E por isso que todos os nossos pensamentos, a nossa ideologia está completamente relacionada à sociedade e tempo, e história, e cultura, e tradição, e que a gente está inserido, que a gente está relacionado. E é por isso que a gente tem que estudar literatura numa ordem cronológica, porque não dá para entender o que veio antes sem entender o que veio... Aliás, não dá para entender o que está agora sem entender o que veio, o que aconteceu antes, tudo bem? A literatura, enfim, nos faz entender o mundo em que a gente vive e os diferentes efeitos e sentidos que os textos que lemos nos provocam permitem-nos sair do mundo real e, quando a gente volta para ele, a gente passa a enxergá-lo por uma nova perspectiva, porque esses textos, contos, romances, crônicas, poemas que sejam, aglutinam uma realidade infinitamente mais vasta do que seu mero argumento. E daí, nesse texto do Julio Cortázar, que ele vai falar especificamente no modelo de conto, ele diz justamente isso. Eu não lembro, na verdade, se é nesse alguns aspectos do conto ou no texto que ele escreve sobre Poe, né? Tem um texto do Julio Cortázar que chama Poe, o contista, o poeta e o crítico, alguma coisa assim, que ele vai falar justamente que o conto, mais especificamente, por ser curto, um conto de 5 páginas, você lê, a gente diz, né, numa sentada. É uma expressão ridícula, mas você senta, você lê e você é completamente absorvido por esse conto. Então, como você é completamente absorvido por ele, o mundo externo não influencia nessa leitura, como, por exemplo, pode acontecer num romance.
O romance ele não é menor, pior qualitativamente que o conto por causa disso, são simplesmente dinâmicas diferentes. Mas ele vai falar que o conto ele pode ser muito mais intenso, essa experiência vai ser muito mais intensa, porque durante a leitura, em momento nenhum, o mundo externo influencia no meio dela. Então, você lê de uma catada só, e a hora que você termina, você volta para o mundo real, tipo... Meu Deus, você enxerga diferente. Isso é literatura, essa coisa que te pega no peito, e você fica... Irmão... Sabe? Quando você termina um livro e você deita e você não sabe o que você faz com a sua vida no dia seguinte, isso é literatura. Vocês vão me ver criticar muita coisinha aqui também, porque eu odeio gente falando alguma coisa que não é arte, chamar de arte. Eu fico puta e aí eu vou defender meu ponto. Então, enfim, esse é o efeito da literatura e ele não causa o mesmo em nenhuma de nós. E é isso que a gente quer dizer com os sentimentos são válidos, tudo bem? Então, quando eu leio Machado de Assis, acontece uma coisa comigo completamente diferente do que vai acontecer com a Lívia, por exemplo. E quando eu leio Ruth Guimarães, leiam Ruth Guimarães, livro Água Funda, incrível, lindo de bonito, de simples, vai acontecer algo comigo muito diferente do que aconteceu com a Maiara. E esse sentimento, essa relação completamente pessoal, leva em consideração o livro e a nossa história, e a nossa identidade, tudo bem? Então, é isso que é válido. Não tem certo e errado no que você sentiu. Tem extrapolar os limites e estruturas que essa obra te dá, porque você quer. E daí entra as pessoas ficarem falando que Bentinho era gay em Machado de Assis. Falar que Bentinho era gay em Machado de Assis é vocês não, né? É no geral. Lê a obra procurando ponto para provar a sua opinião. É externo, você não está lidando com a obra com ela mesma, no contexto em que ela foi escrita. Aliás, você pegar trechos de carinhos e de uma relação de afeto existente entre Bentinho e o melhor amigo dele, falar que aquilo seria uma relação, indício de um afeto homossexual, é usar conceitos do que é a masculinidade no século XXI completamente diferentes do que era no século XVIII, XIX, quando foi escrito. Então é isso, vocês têm que enxergar a obra pela obra, ver o que ela te permite chegar, e daí a gente analisa. Então tudo é válido do que te pega no coração. Isso não quer dizer que qualquer coisa que você chame de análise vai ser válida porque você quer que seja, tudo bem? E isso não é ser homofóbico, isso não é ser preconceituoso, isso não é passar pano, isso é enxergar a obra. Críticas outras, 1001. Enxerguem a obra quando estiverem lidando com ela. Tudo bem? Seguindo. Alguma dúvida até aqui? Tá dando para acompanhar? Por enquanto, estou focando muito no que é a literatura, no que a literatura causa na gente, no que ela faz a gente sentir. Isso é tipo falar que Lolita se insinuava para o Humbert. Eu não li Lolita. Então, o que eu sei de Lolita é só o que os outros comentam. Tá na minha lista de leitura desse ano. Então, assim que eu ler Lolita, eu volto para falar de Lolita, tá bom? Eu sempre dou um jeitinho de encaixar minhas leituras meio que nas aulas. Por isso que até que eu recomendei para vocês. Minha obra preferida, Dom Casmurro. Eu amo Dom Casmurro e eu amo Grande Sertão Veredas e eu amo Campo Geral. Essas são minhas 3 favoritas do momento. O pódio de primeiro lugar é Grande Sertão e Dom Casmurro. Daí, em segundo lugar, Memórias Póstumas com Campo Geral. Em terceiro lugar, o Modernismo. Diga! Eu fiz um trabalho no meu último ano, no passado, no caso, sobre Campo Geral. Adorei demais aquele livro. Meu, Campo Geral, eu choro como se não houvesse amanhã. Você não tá entendendo. É muito triste, velho. É maravilhoso! Tanta tragédia. É, mas é lindo, é lindo, é completamente triste por causa do dito, mas
A Mas é visão muito do bonito Miguelinha, a também. narrativa construída a A partir da inocência visão dele. da criança, a inocência da criança é lindo. E sim, eu sou completamente cadelinha da literatura brasileira, Lívia. Completamente cadelinha da literatura brasileira. E francesa. Mas ainda não sou tão cadelinha da francesa que eu tô começando a conhecer. Mas adorei, Bárbara. Me manda o trabalho. Adoro ver trabalho de escola sobre isso. Eu acho incrível. Me manda, fiquei curiosa. Campo Geral é um dos livros mais bonitos do Guimarães Rosa, com certeza, assim. Por que entender as escolas literárias? Já vimos por que estudá-las cronologicamente, estamos vendo e sentindo o que a literatura faz com a gente, mas por que a gente tem que entender elas? E eu respondo essa pergunta, na verdade, propondo outras para vocês. Sempre houve literatura no Brasil? Aliás, neste caminho, a literatura brasileira realmente nasce com o quinhentismo aqui? O que uma nação precisa para a gente dizer que ela tem uma literatura dela de identidade? Porque eu estou falando aqui até agora que a literatura está baseada em cultura, está baseada em identidade. No quinhentismo, existia uma identidade brasileira para uma literatura se basear e se construir? Por que as características e o teor das obras vão mudando com o tempo? O que acontece por isso? Por que o arcadismo vem antes do romantismo e não o contrário? Por que o romantismo uma hora muda para o realismo acabar? As obras do Alencar hoje, tanto as indianistas como os romances urbanos, quando ele vai falar de Primo Basílio, quando ele fala de Iracema, que atualmente a gente pega, lê e acha um porre, e fala, mano, onde que esse cara estava com a cabeça? Quando que esse cara estava com a cabeça? Por que eles são, ainda que a gente ache coisas descabidas, estranhas, meio que fora de lugar, elas ainda precisam ser consideradas importantes? Porque Monteiro Lobato, que é o Monteiro Lobato, não pode ser simplesmente cancelado e ignorado das nossas aulas e do estudo da nossa literatura. Aliás, falando em Lobato, o que era, por exemplo, quando ele escreve o Jeca Tatu, a intenção dele? Outro nome para o quinhentismo? Na verdade, não. O quinhentismo é quinhentismo, porque o quinhentismo ele é uma das fases do Renascimento, tudo bem? Então, quando a gente for estudar o Renascimento, a gente vai ver que tem um nome mais específico para expressão do Renascimento na literatura, que é o classicismo. E daí o Renascimento ele é dividido em 300, 400 e 500. O 500 é o quinhentismo, tudo bem? Então, esse é o nome mesmo. Mas quando a gente for falar disso no Brasil, fica mais legal. Mas quinhentismo é quinhentismo, Daniele. Não tem nenhum outro nome, não, tá bom? Tem 500, mas aí é italiano. Não acho que é nisso que você talvez esteja pensando. Porque às vezes a gente pode pensar no carro que tinha antes da escola literária, né? Imagina. Então, gente, o Monteiro Lobato ele era um pré-modernista que escreveu o Jeca Tatu. Jeca Tatu, personagem, aliás, que foi usado como personagem para fazer propaganda de febre amarela, não, de malária. Não era malária também, esqueci. De uma doença muito própria de pessoas da roça, né? É aquela que entra pela sola do pé. Eu esqueci. Vocês vão ver se em biologia vocês me contam, que agora eu esqueci. Eu sabia de cor. Peguei um trecho aqui do livro Urupês, que é um livro de contos que reúne contos e crônicas do Lobato, e que ele fala do Jeca Tatu. Então, pobre Jeca Tatu, como és bonito no romance e feio na realidade. Jeca mercador, Jeca lavrador, Jeca filósofo. Quando comparece às feiras, todo mundo logo adivinha o que ele traz. Sempre coisas que a natureza derrama pelo mato e ao homem só custa o gesto de despechar a mão e colher. Nada mais. Seu grande cuidado é espremer todas as consequências da lei do menor esforço, e nisso vai longe. Começa a namorada. Sua casa de sapé e lama faz sorrir aos bichos que moram em toque e gargalhar o João de Barro. Pura biboca de bosquímano. Mobília? Nenhuma. A cama é uma espipada esteira de peri posta sobre o chão batido. Às vezes se dá ao luxo de um banquinho de 3 pernas para os hóspedes. 3 pernas permitem o equilíbrio. Inútil, portanto, meter a 4ª, o que ainda o obrigaria a nivelar o chão. Para que assento se a natureza os dotou de sólidos, rachados calcanhares sobre os quais se sentam?
Então, o que a gente vê aqui nesse trecho do Monteiro Lobato que ele fala sobre Jeca Tatu? Aliás, que esse narrador fala sobre Jeca Tatu. Tá pintando Jeca Tatu como um homem da roça preguiçoso. É sempre a lei do menor esforço. O que ele traz da natureza é aquilo que já caiu do chão, porque aí ele só espicha a mão e pega. Ele não foi subir na árvore para colher. A casa dele, o banquinho tem 3 pernas, não tem a quarta porque não precisa. Se tivesse a quarta, nossa, ele ia ter que nivelar o chão. Então, nesse contexto que o Monteiro Lobato está pintando o Jeca Tatu como um preguiçoso, como um conformista, que só entende, não quer se dar o trabalho, isso é uma tendência que começa a se mostrar no pré-modernismo, que a gente não chama de uma escola literária de fato, mas sim de um momento de transição da literatura brasileira, que é o fim do realismo, mais especificamente, fim do realismo, portanto, também do parnasianismo ali, que é uma das tendências do realismo, a gente vai ver. No Brasil acontece um pequeno momento de simbolismo e daí começa a haver, junto com uma busca de solidamente uma identidade realmente brasileira, de fato brasileira e não mais importada como estava sendo desde o início dos tempos daqui, o pré-modernismo começa então com a ideia, com estéticas diferentes entre si mesmo, a querer pintar, a querer retratar o que seria uma identidade brasileira. E daí o Monteiro Lobato vai dar a dele, que é o estereótipo brasileiro da preguiça, que depois lá em Macunaíma, o Mário de Andrade vai ironizar absurdos. Então parece, mas não é igual, porque o Mário de Andrade, engajado com os outros modernistas, está numa pegada completamente outra do que o Monteiro estava fazendo aqui. Tudo bem? É outro rolê. Então, Macunaíma e Jeca Tatu, pode aparecer alguma coisa aqui e lá só quando a gente lê superficialmente. Não, mas Macunaíma era o amoral, o anti-herói. Ele era preguiçoso. A frase dele é, ai, que preguiça. Não é igualzinho o Jeca Tatu? Sim, mas a intenção do modernismo em 22 com Macunaíma é outra, que a gente ainda vai ver, do que está sendo aqui em Lobato. Então, quando a gente começa realmente a aprender essas obras, a gente vê que a ironia é muito importante para uma leitura atenta, para a gente não cair justamente na lábia e no jogo que o narrador propõe. Por isso que, a partir do modernismo, o narrador fica uma figura extremamente interessante nas obras para a gente ler. Você tem que estar atento com eles. E daí, Machado de Assis, um homem muito à frente do seu tempo, já estava fazendo isso lá no realismo, fazendo Brás Cubas rir da sua cara, e Bentinho te fazer até hoje ficar se perguntando se Capitu traiu ou não ele, como se isso fosse o importante. Não é, tá bom? Não é. Quando alguém te perguntar isso, você manda a pessoa que você fala que, segundo a crítica machadiana mais atual, foda-se, não importa, não é essa a questão, beleza? É sério para responder desse jeitinho. Isto posto, tudo bem. Por que a gente tem que aprender literatura? Por que a gente tem que aprender as escolas literárias? Para a gente conseguir entender e responder melhor as perguntas que eu acabei de perguntar para vocês, aprendendo as escolas literárias, entendendo elas junto com o contexto histórico, tanto brasileiro quanto exterior, principalmente europeu, a gente vai aprendendo muito mais sobre as artes, sobre a literatura e sobre o nosso próprio país, sobre a própria identidade brasileira e por que ela continua sendo tão fragmentada até hoje. Tudo bem? Chat. Então, eu também não sei por que essa pira de professor, que o professor ele vai, ele presta vestibular, aí ele passa na faculdade, aí ele estuda literatura, e ele estuda literatura brasileira, e ele estuda Machado de Assis. A pessoa se forma para chegar e falar para vocês, gente, redija uma redação defendendo se Capitu traiu ou não Bentinho. Isso é um desserviço. Não tem que fazer isso. Tem que mostrar para vocês que quantos anos demorou para isso virar uma pergunta? Quantos anos demorou para alguém começar a duvidar de uma voz masculina que estava te narrando? Quantos anos demorou para perceberem que Bentinho simplesmente é extremamente manipulador? Este é o ponto. Bentinho é rico.
Bentinho tá velho, não tem o que fazer, ele vai falar, ai não, eu quero aqui escrever um livro de memórias, e escreve quase que um tratado para incriminar a mulher, que se chama Capitolina, mas somente é tratada como Capitolina numa cena que ele imagina eles já casados. Então, Capitu, que era mais pobre que Bentinho, ascende socialmente para de ser tratada pelo apelido, que na literatura francesa é algo muito comum quando está se referindo a prostitutas. Aí ela passa, deixa de ser Capitu e volta a ser Capitolina, porque ela então ascendeu socialmente. Mas não, vamos perguntar se ela traiu ou não, porque é isso que a gente espera. Entendeu? Eu perco a linha. Tive um trabalho, acho que no 9º ano, no 8º ou no 9º ano, que a gente teve que ler o livro, Uhum. grifar as partes que a gente achava que podia ser um bom argumento, por causa de um sorteio que a gente fez para defender ou não a Capitu, e a gente teve um julgamento em base disso. Ou seja, tinha o lado que defendia a Capitu e o lado que era contra a Capitu. Ou seja, falando que a Capitu não traiu e falando que a Capitu traiu. Aí a gente fez um julgamento. O pior Só disso pra tudo falar é que disso. justamente é sair da obra, porque a obra é o Bentinho. Só o lado dele. Então, você ficar procurando brecha que a Capitu não fez, faz nem sentido, porque o Bentinho é o Bentinho que tá falando, velho. Sim, aí eu fiquei, quando Meu a Deus. professora fez essa proposta de trabalho, eu não sabia que era o Bentinho que estava narrando, porque eu Uhum. não tinha lido ainda. Eu comecei a ler, eu fiquei, mano, é ele que tá narrando, vamos começar que a gente nem sabe o lado da Capitu. Mas eu pensei, não, beleza, eu vou ter que fazer o trabalho em relação a isso, vou tentar achar alguma coisa. Exatamente. Os argumentos foram a mais. Ai, O outro lado Deus. falando, tipo, ai não, porque o Bentinho falou que parece com um amigo dele, o filho. Eu fiquei, mano, mas é ele, a visão dele. A gente não sabe se realmente parece ou não. Exatamente, Amanda. Isso deveria ser o ponto de partida para qualquer crítica, mas, né, eu tô orgulhosa dessa turma, então, que eu já tenho alunas que entendem que isso nem deveria ser uma discussão. Muito obrigada por confortar o meu coração. Mas é exatamente isso. Você tá certíssima, Amanda. Você percebeu algo que tem. Infelizmente, eu tenho colegas de curso que não sacam. E você já sacou na primeira vez. Parabéns, tá? Tô até mais confortável. Ô, Gê, Oi, diga, Gi. um negócio também muito ruim, assim, sabe? A professora mandou a gente se dividir em 2 grupos, e é legal ter o debate sobre se o Monteiro Lobato é ou não bom. Isso é legal ter esse debate. Mas o ruim foi obrigado a defender. Eu fui obrigada a defender que ele era bom, que tinha que continuar nas escolas, mesmo eu achando o contrário. Sim, sabe quando divide os 2 grupos e a pessoa é obrigada a defender? É que jogar, eu entendo, isso é péssimo, e eu ainda vou falar de Monteiro Lobato com vocês quando a gente chegar em pré-modernismo, porque é muito diferente numa aula de literatura, principalmente tratando da figura do Monteiro Lobato, que é uma figura que bate hoje em todos os debates raciais e de classe, de qualquer coisa que a gente vai discutir, e chegar para um aluno de ensino médio e falar, não, gente, Monteiro Lobato é bom. Poxa, todo mundo era racista na época dele. Não tem que ir por aí, tá ligado? Porque isso é passar pano. Mas a gente não está falando do Monteiro Lobato enquanto pessoa, está falando da obra do Monteiro Lobato. E daí falar da obra do Monteiro Lobato, ele também escreveu obras completamente problemáticas. Existem figuras e momentos no Sítio do Pica-Pau Amarelo que são extremamente problemáticos, ao mesmo tempo que tem partes que fazem uma discussão de classe incrível, ótima para um paladar infantil, entende? E o que acontece? Justamente a gente tem que continuar estudando Monteiro Lobato, porque ele é uma figura que teve espaço na literatura brasileira. Mas como e por que ele teve espaço na literatura brasileira se ele é tão problemático assim? Isso entra numa discussão junto com o que a gente chama do racismo estrutural. Existe uma estrutura da qual Monteiro Lobato faz parte, e é essa estrutura que colaborou e permitiu Monteiro Lobato ter o espaço que teve. É por isso que a gente precisa estudar Monteiro Lobato, para explicar a estrutura brasileira que é racista em muitos níveis. E não passar pano Monteiro Lobato porque todo mundo era racista no século XX.
Não, o debate foi bem despolitizado, Pro. Entendeu? Não A dá. questão que você comentou. E não é culpa de vocês, não é culpa do aluno, entendeu? Enquanto professor, quando a gente... o debate, ele é importante, mas a gente também, do lado de cá, tem que participar na formação crítica de vocês. E participar na formação crítica de vocês é dar ferramenta para vocês concordarem e vocês discordarem de mim, mas tendo ferramentas. E essas ferramentas vêm do espaço para vocês falarem, me ouvirem e eu provocar vocês, para daí pelo menos ser uma coisa produtiva, e não simplesmente defenda Monteiro Lobato ou critique Monteiro Lobato porque sim, fica raso, e isso... Foi bem assim, raso. Isso é complicadíssimo, isso é bem complicado. Prometo que não vou fazer isso, tá bom? Então, spoiler das escolas literárias que a gente vai ver. A gente vai ver o trovadorismo, que acontece lá na Idade Média, é de onde partem os nossos estudos literários. Por quê? Porque a gente vê o trovadorismo galego-português, que já é mais próximo da língua que a gente conversa hoje. Então, voltar lá nos estudos clássicos, primeiro, não cai tanto no vestibular, e infelizmente a gente não tem todo o tempo do mundo para tratar a linha histórica da literatura, desde a literatura greco-romana. Infelizmente, a gente parte do trovadorismo, que são as cantigas. De trovadorismo, a gente já parte para humanismo, Camões, século XVI, grandes navegações, temos aí uma mudança. Discutimos quinhentismo junto com classicismo, esqueci de colocar aqui, mas o classicismo é a expressão na literatura do Renascimento. Então, a gente já vê, de novo, uma mudança estética por causa de certas mudanças históricas, tudo bem? Do quinhentismo, classicismo, passamos para o barroco. Do barroco, que é o contraste, que é o paradoxo e a antítese, e o homem completamente confuso, sem saber para onde vai, do que acredita, o que faz, são as pinturas do Caravaggio, tá? Do barroco passamos para o arcadismo, que aí é a vida no campo, é uma coisa bucólica, é uma coisa século XVIII vista de determinado viés. Do arcadismo para o romantismo, que ainda é século XVIII, mas enxerga a mesma coisa de outro viés, e portanto é outra expressão. Por exemplo, aqui a gente tem uma pintura arcade e aqui a gente tem uma pintura romântica. A gente podia falar que tinham muitos anos de diferença entre um e outro, e não é tanto assim. Do romantismo, a gente passa para o realismo, e aqui a gente tem já uma pintura realista. Então, essa e essa são... Oh, Deus, calma, não é aqui ainda. São pinturas que mudam o seu foco de atenção, uma seguida da outra, então de um arcade para o romântico, para o realista, a gente vai ver essa mudança de percepção e de foco. O realismo, do realismo a gente parte para naturalismo e parnasianismo, que na verdade são tendências realistas, né? A partir do realismo ele é meio como um Y, então aqui a gente tem o realismo, aqui a gente tem naturalismo e parnasianismo, vão acontecendo ali mais ou menos juntos, um principalmente na prosa e outro na poesia. Daí, nesse finzinho de parnasianismo, a gente passa por um momento de simbolismo. A partir de parnasianismo, a partir daqui, de naturalismo mais especificamente, a gente vê muito claramente a influência da literatura francesa na brasileira, tá? Tanto que o simbolismo, o principal nome, quem começou essa corrente é o Baudelaire, com As Flores do Mal. Incrível o livro, mais uma recomendação, leiam As Flores do Mal. Provavelmente, se eu for falar de figuras de linguagem, vou falar de tudo de linguagens com vocês. Quando a gente for falar de figuras de linguagem, eu vou usar o poema Ao Leitor, que é o primeiro desse livro dele, é incrível. Simbolismo acontece aqui no Brasil, mas não com tanta força quanto gostaria. Daí, nessa transição de um parnasianismo, um simbolismo meio falho, a gente vai viver aí o pré-modernismo, que vai preparar a terra para a gente cair no modernismo, tudo bem? E isso antes a gente falar de tendências contemporâneas, que vai ser uma parte mais rápida do nosso curso, geralmente com força mesmo, a gente vê até a terceira fase do modernismo, e tendências contemporâneas mais por cima, mais rapidinho, porque a gente ainda está vivendo. Arcadismo, a gente faz um trabalho sobre a sociedade dos poetas mortos. É justo,
porque a Sociedade dos Poetas Mortos fala muito sobre o Carpe Diem, né, que é um dos lemas Árcades, a gente vai ver. Eu gosto muito de Sociedade dos Poemas Mortos, eu acho um filme fofinho, tem lá seu... é fofo, é fofo, eu gosto de Sociedade dos Poetas Mortos. Não é um filme Árcade, eles falam muito do lema arcadista Carpe Diem, mas não vai me dizer que Sociedade dos Poetas Mortos é um filme Arcade. Não é, pelo amor de Deus. Galera não é pastor no filme, é um bando de colegial. Vamos com calma, né? Mas eles realmente falam muito do Carpe Diem e da N e outros fatores. E Carpe Diem é um lema do arcadismo. Tudo bem? Então a gente vai ver aqui essas escolas literárias e se acostumem a sempre me ouvirem falar do contexto histórico em que essas obras estão inseridas, tudo bem? Porque o contexto histórico é o que vai dar para a gente essa cultura, essa construção de identidade, tudo isso que eu falei que as obras estão inseridas. E é a partir do entendimento, da compreensão e análise da história que a gente percebe em que se baseiam essas escolas literárias, essas tendências estéticas das escolas literárias, e que, melhor ainda, a gente para de enxergá-las como caixinhas, né? Porque o ensino médio tem a tendência de mostrar para a gente simplesmente caixas e entregar. Essa é a caixa do trovadorismo, aí do nada te entregam a caixa do humanismo e do nada te entregam a caixa do arcadismo, e a gente não vê as pontes que ligam uma coisa a outra, a gente não vê o degradê, porque não é assim, a pessoa dorme hoje e amanhã acorda falando, cansei do arcadismo, eu vou começar o romantismo é hoje. O que é romantismo, Cleiton? Espera para ver. Não é assim que acontece, entendeu? Existe um porquê de uma vir depois da outra, tudo bem? PDFs das leituras obrigatórias da FUVEST 2022. Eu acho que eu tenho alguns, não todos, mas eu vou criar um drive, eu vou procurar, né? Graças a Deus, a Letras USP ajuda muito na questão de PDFs, e então eu vou procurar os PDFs, montar um drive para compartilhar com vocês terem acesso a essas obras, tá bom? Tanto o FUVEST quanto o Unicamp, como outras que eu achar que vocês devem ler, e daí a gente já vai ter um drive infinito, né? Porque... Pro. Oi. Um comentário, desculpa, não tem muito a ver, mas eu fui pesquisar os PDFs e tomem cuidado, gente, tá com os PDFs que estão errados. Eita, nós. Páginas tá errado, tá errado, tá cortado, tá bom? Eu quase que eu li 27 páginas achando que era o livro inteiro. Menina. Pode acontecer. Toma cuidado, gente. Achar PDF sempre é um pequeno desafio, né? Porque tem dessa, a gente está tentando achar um PDF de uma obra que ainda não é pública. Aliás, falando disso, por exemplo, livros do Machado de Assis, eles já são, né, de domínio público, então, aliás, tem um site com as obras, com a obra completa do Machado de Assis, não é difícil de achar, e lá vocês acham todo o PDF, todos os PDFs de todas as obras deles. Então, começar procurando PDFs errados do Alguma Poesia e do Mensagem. É complicado, é triste isso. Então, Machado de Assis, Gregório de Matos, acredito que também. Algumas coisinhas assim, que já são domínio público, é mais fácil de achar completo, porque já está legalizado, né, a gente pegar o negócio na internet e baixar de graça. Outros que ainda não estão, complica nosso serviço, mas a gente acha e a gente se ajuda. Tudo bem? Gente, alguma dúvida até aqui? Porque agora a gente vai ver um pouquinho de exercícios, como que a literatura tem sido cobrada nos vestibulares, tudo bem? Então, nos vestibulares, eu abri aqui para vocês com esse textinho, que é uma questão, é o texto de uma questão da FUVEST 2019, 2020. 2019 ou 2020, não lembro exatamente agora. A gente não vai responder ela, mas é só que eu gosto muito desse trecho, que ele fala muito bem do que a gente pode entender da obra de arte, né? Então, uma obra de arte é um desafio, não a explicamos, ajustamo-nos a ela. Ao interpretá-la, fazemos uso dos nossos próprios objetivos e esforços, dotamos-la de um significado que tem sua origem nos nossos próprios modos de viver e de pensar.
Numa palavra, qualquer gênero de arte que de fato nos afete torna-se, deste modo, arte moderna. As obras de arte, porém, são como altitudes inacessíveis. Não nos dirigimos a ela diretamente, mas contornamo-las. Cada geração as vê sob um ângulo diferente e sob uma nova visão. Nem se deve supor que um ponto de vista mais recente é mais eficiente que um anterior. Cada aspecto surge na sua altura própria, que não pode ser antecipada nem prolongada. E, todavia, o seu significado não está perdido, porque o significado que uma obra assume para uma geração posterior é o resultado de uma série completa de interpretações anteriores. Detalhes sobre a FUVEST, gente. Os textos que vocês veem nas questões de linguagens, né, de literatura, que seja, é texto que a gente lê depois durante a graduação em algum momento, ou pelo menos que nos é recomendado. A USP ela é clubista assim. Né? E como são os professores da Letras que montam essas questões, depois eu pego prova antiga para rever e eu vejo trecho de texto que eu tive que ler para a matéria. É incrível. E eu gosto muito desse texto, eu quis colocar ele para finalizar a nossa parte de introduzir, de falar o que é literatura, porque justamente mostra que a interpretação de uma obra você nunca vai ser completamente certo, nem completamente errado, porque a gente não chega num ponto, a gente consegue circular ela. Você sempre vai estar nos seus arredores, mas no coração da obra de arte, a beleza é que você não chega. Você chega o mais próximo, mas você não chega, e por isso a arte ela é inesgotável. A gente nunca vai parar de falar de Dom Casmurro, a gente vai falar de formas diferentes de Dom Casmurro. A gente nunca vai parar de falar de um quadro do Van Gogh ou do Monet, ou do Dürer, de qualquer artista plástico. A gente vai falar de modos diferentes. E o que a gente vai falar daqui a alguns anos, o caminho que a crítica tomar daqui a alguns anos, não é necessariamente melhor nem pior do que a crítica que veio antes. Porque elas vão se complementando, vão se conversando, vão se atualizando de alguma maneira e enriquecendo os nossos estudos da obra de arte. Então, a beleza está primeiro no que ela provoca na gente, porque a nossa sensação diante da obra de arte tem a ver com a nossa identidade, com a nossa realidade, com o que a gente é. E, além disso, ela é inesgotável porque a gente não é hoje o que a gente vai ser daqui 3 anos. Então, a gente vai sentir de novo outra coisa e vai ser tão bonito quanto. E isso não acaba nunca. Nem no pessoal, no sentimental, no coração, nem na crítica mais técnica, porque as coisas vão se atualizando. Os tempos que baseiam a crítica também mudam. Os tempos em que essa obra está sendo lida também mudam, e isso dá uma mudada na visão. E isso não esgota. Então, uma pessoa pode ler uma mesma obra focando na semiótica e focando na relação com a sociedade e focando numa coisa mais metafísica que seja, diferentes olhares de uma mesma coisa. E é por isso que arte, que é arte, não se esgota. Pensem nisso quando estiverem lendo coisas, gente. Quando estiver lendo poema de youtuber, sabe? Essa galera que escreve livro, homem escrevendo livro para mulher, falando que, ai, todas as Anas, o que é a Ana? A Ana é bela. Sabe, meu filho? Não aguento. Então, pensem sobre isso quando vocês estiverem lendo as coisas. Vocês tendo, não necessariamente tendo isso em mente, mas sentindo essas coisas, a gente sente quando o negócio é arte. A gente, sabe, pega diferente. E melhor que isso, só sentindo para explicar. Então, só quis finalizar a aula de falar de literatura com esse trecho, porque eu adoro. E também fica aí Teorias de Arte. Esse é o livro do Arnold Hauser. Recomendação. Eu adorava fazer vestibular para pegar recomendação de texto para ler depois. A louca, né? Faz parte. O que eu fiz aqui? Volta. Enfim, gente, peguei aqui questões fresquinhas. FUVEST 2021, acredito que algumas de vocês devem ter feito. E se fizeram, é o momento para a gente corrigir. Se vocês corrigiram, ótimo. Se vocês erraram, ótimo também, a gente conversa sobre ela. Então, até o ano passado, o livro do Drummond, que estava caindo, é Claro Enigma. Livro extremamente difícil, sim, é a intenção dele. Tudo que o Drummond tinha de te pegar na mão e vamos juntos de mãos dadas. Em A Rosa do Povo, ele estava completamente desiludido no Claro Enigma, e por isso ele fala lá no
da oficina, o poema da oficina, esqueci o nome, que ele vai fazer um poema duro, difícil de ler, e esse poema todo, o som dele já é enroscado, porque a intenção do Drummond em Claro Enigma é dessa desilusão, é mostrar esse não lugar que ele se encontra, entre lobo e cão. Ele não é nem lobo, pé da vida, agressivo, nem cão doméstico bonitinho. Se ele não é nenhum nem outro, ele está num lugar que não tem nome. Ele não se identifica mais com a sociedade em que ele se encontra. Ele tinha um ideal. Rosa do Povo é lindo, o negócio dá uma esperança que dá taquicardia. E daí ele se desilude completamente com o que vem depois. E daí nasce Claro Enigma. A Máquina do Mundo é depois, é o último. Ele fecha o livro. A Máquina do Mundo, aliás, foi considerado um dos poemas mais importantes do século XX. Mas o que a gente tem que ter em mente de Claro Enigma? Drummond completamente desiludido com os rumos da esquerda, com os rumos do Brasil, com os rumos políticos que tiveram pós-Segunda Guerra. Acabou a Segunda Guerra, era para a gente estar feliz, em paz, fim da barbárie. E daí a gente chega em 2021, olha para fora da janela e a gente vê que Drummond tinha todas as razões do mundo para estar completamente desiludido. Esse é um panorama muito geral de Claro Enigma, e é por isso, é daí que nasce essa dificuldade de ler os poemas, de lidar, de entender os poemas de Claro Enigma, porque é de propósito, tudo bem? Então, o poema Remissão, se não me engano, o Remissão está na primeira parte do livro, se eu não me engano, tá? E que então é esse não lugar, é entre lobo e cão. Então, Remissão. Tua memória, pasto de poesia, tua poesia, pasto de vulgares, vão se engastando numa coisa fria a que tu chama vida e seus pesares. Mas pesares de quê? Perguntaria se esse travo de angústia nos cantares, se o que dorme na base da elegia vai correndo e secando pelos ares e nada resta, mesmo do que escreves, e te forçou ao exílio das palavras, senão contentamento de escrever, enquanto o tempo e suas formas breves ou longas, que sutil interpretavas, se evapora no fundo do teu ser. Pessimista, só para começar a falar. Pesar de quê? Do que tem para se pesar? A memória pasto de poesias, a poesia pasto de vulgares, vão se misturando, se engastando, se prendendo numa coisa fria a que você chama de vida e seus pesares, os pesares da sua vida. Pesares de quê? Perguntaria se esse travo de angústia nos cantares, se o que dorme na base da elegia, a elegia é uma forma clássica de poesia, fúnebre, vai correndo e secando pelos ares, e nada resta, mesmo do que escreves, e te forçou ao exílio das palavras, senão contentamento de escrever. Em Claro Enigma, o Drummond está falando de exílio das palavras, enquanto a Rosa do Povo abre, falando que as palavras estão no ar. A diferença, eles são livros opostos. Ler Rosa do Povo ajuda a ler Claro Enigma. Levem isso para a vida, mesmo que não vá mais cair Claro Enigma agora, tudo bem? Te forçou ao exílio das palavras, senão contentamento de escrever, enquanto o tempo e suas formas breves ou longas que sutil interpretavas se evapora no fundo do teu ser. Então, Claro Enigma apresenta, por meio do lirismo reflexivo, o posicionamento do escritor perante a sua condição no mundo, considerando como representativo desse seu aspecto o poema Remissão. Traduz melancolia e o recolhimento do eu lírico em face da sensação de incomunicabilidade com uma realidade indiferente à sua poesia. B. Revela uma perspectiva inconformada, mesclando-a livre da indulgência dos anos anteriores a um novo formalismo estético. C. Propõe, como reação do poeta à vulgaridade do mundo, uma poética capaz de interferir na realidade pelo viés nostálgico. D. Reflete a visão idealizada do trabalho do poeta e a consciência da perenidade da poesia, resistente à passagem do tempo.
E E, realiza a transição do lirismo social para o lirismo metafísico, caracterizado pela adesão ao conforto espiritual e ao escapismo imaginativo. Qual que vocês assinalaram, o que vocês sentiram ano passado, quando vocês fizeram essa prova? Vai, gente, qual vocês acham que acerta? Ninguém? Qualquer coisa, discutam. Oi, Gi. Não, calma aí, são... Tudo bem. Pode ser no chat também, pode só chutar uma letra, não vou ficar brava, nem brigar com ninguém. A Bárbara não faz ideia, mas marcaria a A, beleza. Eu não lembro qual eu marquei, mas eu acho que foi a B ou a C. Mas eu não tô conseguindo lembrar qual que foi. B ou C, temos A ou B, temos A. Então, temos 2 votos para A, 2 votos para B e 1 para C. Mais alguém? Pessoal que não faz ideia. A Gi marcaria C, Gi? Sim ou não? Não, nossa, pera, eu tô indecisa. Tudo bem. Leiam com calma. Coisas a se considerar neste poema. É um soneto. 2 quartetos, 2 tercetos. Soneto é uma forma clássica de poema. Então, o Drummond já está numa outra pegada completamente diferente. A A está ganhando, estou gostando. Então, ele está numa forma clássica. Vamos fazer a divisão. Tua memória, pasto de poesia. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É um soneto provavelmente decassílabo, que é completamente clássico, então. Soneto decassílabo é o soneto de Camões. Clássico assim. Beleza? Ele está ali no momento da primeira parte do livro, que é um não lugar. Acertou quem disse a letra A. Parabéns, maioria. Vocês arrasaram. Vamos ver uma por uma agora. Vou pular a falar dela por último. B. Revela uma perspectiva inconformada, beleza, mesclando-a livre da indulgência dos anos anteriores a um novo formalismo estético. Tem nada de novo aqui, gente. É o creme de la creme do clássico. Soneto decassílabo. Não está propondo um novo formalismo estético. Ele está resgatando as formas clássicas com o porquê, que aí fica mais legal de falar no contexto da obra. Então, a B, para a gente pontuar muito rapidamente, que é aqui que vocês têm que treinar na hora da prova, aqui que está mais errado ali na cara dura, esse novo formalismo estético. Não está propondo nenhum novo formalismo estético, ele está resgatando formas clássicas, ao mesmo tempo que se diz não encontrar um lugar nesse mundo. Por isso que a B está errada. Letra C. Propõe, como reação do poeta à vulgaridade do mundo, uma poética capaz de interferir na realidade pelo viés nostálgico. Tanto em Claro Enigma, nesse poema especificamente, ele não acredita nessa interferência pela poesia na realidade através de uma nostalgia. Ele está completamente descrente. Pesares de que, se o tempo evapora, se nada resta mesmo do que você escreve, se te forçou a um exílio das palavras, né? Se não contentamento, te forçou a um exílio do contentamento de escrever, e o tempo e as suas formas se evaporam no ar. Ele não acredita mais, ele nem quer a intenção de Claro Enigma, dos poemas de Claro Enigma, em nenhum momento mostram esse objetivo que a gente podia enxergar lá na Rosa do Povo, da poesia como instrumento de mudança e luta social. Claro Enigma não tem isso. Essa desilusão também se mostra nessa coisa de entender a poesia como existente num lugar que não está nem aí para ela, em que ela não adianta de mais nada. Então, a C está para isso, porque ele não propõe uma poética capaz de interferir na realidade. Para Drummond, não, né? Para esse eu lírico, nesses poemas de Claro Enigma, a poesia está num lugar em que ninguém liga para ele, então ela não está fazendo diferença. É essa a angústia da coisa. D.
reflete a visão idealizada do trabalho do poeta e a consciência da perenidade da poesia resistente à passagem do tempo. Nenhum momento desse poema, na interpretação, a gente tira alguma coisa dessa parte. Ele não está idealizando o trabalho do poeta, e essa perenidade da poesia resistente à passagem do tempo, está falando que o tempo está evaporando. Então, se o tempo evapora, a poesia com suas formas também. Então, a D também não, acho que a D é a que a gente consegue eliminar mais rápido aqui. Assim como a E, que diz de uma transição do lirismo social para o metafísico, caracterizado pela adesão ao conforto espiritual e ao escapismo imaginativo. Ele não está nada escapando, gente. Tanto que quando a gente vai falar de Claro Enigma, tem um pessoal que fala que ele não tem um viés social, porque acha que viés social tem que ser Rosa do Povo, que é necessariamente engajado, que é necessariamente vamos, é necessariamente mãos dadas. Existe, sim, um caráter social muito forte em Claro Enigma, mas ele não tá descolado da sociedade, ele está afastado, vendo de longe uma sociedade em que ele não enxerga lugar para ele. Isso é Claro Enigma, é um afastamento social. Por isso que o teor social existe, não tem nenhum escapismo, ele sabe muito bem o que está acontecendo. E por saber muito bem o que está acontecendo, ele se vê nesse não lugar, que é justamente algo que aparece aí na letra A, que é a correta, e traduz a melancolia e o recolhimento do eu lírico em face da sensação de incomunicabilidade com uma realidade indiferente à poesia. Então, como pesar? Como é que você está sentindo alguma coisa se meio que não tem espaço para isso? A A tá certa por causa disso, porque esse não lugar. Tudo bem, gente? Deu para entender por que é a A? Então, no vestibular, poesia tem que ler com calma, tem que ler tomando cuidado, vendo a forma. Jéssica perguntou, como melhorar a interpretação de texto? A minha resposta vai ser cretina, mas é lendo com cuidado e frequência. A gente vai treinar isso nas nossas aulas, sempre que nas nossas aulas de literatura eu vou trazer trecho de texto, vou trazer em humanismo, poema do Camões, quando chegar Barroco, trazer algum trechinho do Gregório de Matos e do Padre Vieira, por exemplo, para a gente ir lendo com cuidado. E poesia, treinar e entender poesia também é não desistir dela, porque eu falei lá atrás que o conto, a literatura, ela condensa uma realidade muito maior do que aquele espaço. É por isso que às vezes a gente vai ver ensaio de crítica literária e o cara escreveu 20 páginas de um poema de 5 linhas. Não estou brincando. Tem um poema que chama O Poeta Modernista, O Bonde, a Carroça e o Poeta Modernista, é o nome do ensaio do Robert Schwartz, que ele vai analisar um poema, que eu esqueci o nome agora, mas é um poema modernista, que a cena do poema é uma carroça que enguiça, e daí ele tira todo um contexto de Brasil. E por isso que poesia é difícil, que ela condensa muita coisa. Cada verso você tira muita coisa, então exige um trabalho. Então, para melhorar a interpretação de texto, é a gente treinar esse olhar cuidadoso para os trechos que a gente está lendo. E isso vem com a prática e com ler com uma certa frequência, com esse olhar atento, que a gente vai treinar ao longo do ano. Não é de uma hora para outra, e nem em 2 meses que isso vai acontecer. Então, além da leitura desses pequenos trechos que a gente vai fazer em aula, também ler na sua casa, ler livros que você gosta, ler os livros das listas obrigatórias ajuda muito nisso, tá bom? Um treino seu particular. Porque aí esse exercício em casa, combinado com os que a gente vai fazer em aula, vai ajudar muito, tá bom? E tirando dúvidas sempre que você tiver alguma, para eu ajudar a direcionar esse olharzinho aí, tá bom? O bom é que a gente treina isso tanto nas aulas de literatura quanto nas de redação, tá bom? Vai dar certo. Então, a resposta é ridícula, porque é simplesmente lendo mais, mas é ler com esse olhar mais atento que a gente vai treinando ao longo do ano, tá bom? Vai dar tudo certo, prometo. Parece que não vai dar. Que horas são, gente? A aula vai até às 5h15, né? Então, a gente tem 10 minutos. Pronto. Oi, Gi. Eu tô sentindo muita dificuldade para ler Mia Couto, Terra Sonâmbula. Mia Couto, esse livro, ele dá uma bela confundida. A intenção é essa. Mia Couto, ele
escreve ali uma certa literatura fantástica. Acho que dá para a gente fazer assim. Mas quando a gente fala de literatura africana, literaturas africanas, né, melhor dizendo, porque o Mia Couto ele é de Moçambique, né? E aí Mayombe é de Angola. Sempre confundo. Isso. Então, as literaturas africanas, elas, pela primeira vez, são alguns momentos que o Brasil serve de referência para uma literatura exterior, porque as nações, um processo que o Brasil sofre lá na independência, os países africanos, muitos vão proclamar essa independência já no século XX, que é extremamente grave, né? Triste, enfim, grave, não culpa deles, nosso sistema. E daí, sempre que um país, a gente vai ver isso em romantismo aqui no Brasil, sempre que um país declara independência, que ele era uma colônia e vai se tornar independente agora, a independência não basta ser simplesmente política e econômica, ela precisa ser também cultural. E é a partir disso que surgem movimentos de construir uma identidade, é o que começa a rolar lá no romantismo. Iracema nada mais é do que a tentativa de criar uma identidade brasileira, né? E daí, então, não que essa seja a principal objetivo do Mia Couto, mas como está passando por esse processo, tenha em mente um pouquinho de Rosa, de Guimarães Rosa, lendo Mia Couto, porque ele vai usar muitos neologismos também, e além disso, em Mia Couto, no Terra Sonâmbula, tem duas histórias acontecendo paralelamente e que de propósito se misturam. Sim. Sim. Então, entra no jogo, mas entra no jogo atenta. Vai vendo o que se mistura e tentando relembrar as histórias separadamente. Talvez seja um livro para reler daqui a um tempo. Eu recomendaria terminar agora, daí pega Campo Geral e depois retoma Mia Couto, porque aí você ganha uma maturidade de leitura que vai te ajudar a compreender melhor na segunda leitura de Terra Sonâmbula, com uma referência que o Mia Couto mesmo diz que usa bastante, que é de Guimarães Rosa. Tudo bem? Pro, depois você pode mandar lá no WhatsApp uma ordem assim que você acha que é bom ler? Os livros. Mando, claro. Vai ser completamente pessoal e eu explico num áudio também, mas eu mando sim. Tá bom? Beleza, obrigada. Imagina. Essa aqui já é uma questão da Unesp 2020 que eu quis mostrar para vocês para dizer que literatura no vestibular não cai isolada. Muitas vezes a literatura, ao invés de cobrar a literatura, palavras, vai cobrar outras artes e, na verdade, vai cobrar movimentos artísticos. Então, aqui na Unesp de 2020, colocaram uma foto, uma imagem da Catedral de Notre Dame, que, né, foi parcialmente incendiada em 2019, e perguntando que tipo de arquitetura que é a da Catedral de Notre Dame. Então, para mostrar que literatura nos vestibulares é um espaço também que eles usam para cobrar sobre artes no geral. Não é porque o vestibular está cobrando sobre arquitetura que a arquitetura faz parte da literatura. Arquitetura é arquitetura, literatura é literatura. Mas este momento os vestibulares costumam também usar para cobrar sobre artes, tudo bem? Qual que vocês acham aqui que é a alternativa correta? Ok, temos temos 2 As, temos 3 As, temos 4 As. Alguém discorda? Ninguém discorda. Amanda também acha que é A. Acertaram. É gótica. Não é romântica, não é clássica, não é Art Nouveau e nem é eclética, ela é gótica. A gente poderia saber disso se a gente soubesse melhor em que ano que a Catedral de Notre Dame foi construída. Eu também não lembro. Mas, principalmente, essa verticalidade dos arcos, essa abóbodazinha. A gente vai ver um pouquinho também de arquitetura em algum momento do nosso curso. Eu vou encaixando essas outras Se eu não me engano, obras. a arquitetura gótica é entre o século XII e o XIV. Provavelmente. Mas eu não vou falar com certeza porque eu não lembro mesmo, mas Eu tenho, tipo, 90% de certeza, mas eu sou suspeita porque eu quero fazer arquitetura, então. Então, nós temos aqui uma pessoa muito mais sabida que eu de arquitetura. Vou acreditar porque é coerente também com o contexto ali. Vou acreditar em você, Amanda. Eu acho também que você está correta. Eu só não vou dar 100% de certeza porque eu não lembro mesmo
E eu também sou assim, eu nunca vou responder de cara para vocês algo que eu não lembro, eu acho que é justo, né? Alternativa A, correta também. Por fim, para terminar, eu ia falar de Enem, mas na nossa próxima aula eu comento de Enem, a gente vai falar muito de Enem ao longo do ano inteiro. Tem um pouquinho de bode, de algumas questões, do que o Enem está virando. Eu achava o Enem uma prova bastante interessante, mas desde 2019 o Enem está ficando xoxinho. Então, vou deixar o Enem sem muitas preocupações, que a gente vai falar muito dele também. Unicamp, das 3 paulistas, entre FUVEST, Unesp e Unicamp, a Unicamp é a que mais gosta de cobrar contemporâneo. A Unicamp é quem costuma ser esse carro de frente para cobrar arte contemporânea, né? Tanto que na FUVEST a gente ainda vê uma predominância muito forte, em primeiro lugar, do modernismo, seguido pelo realismo, com um toque leve ali de romantismo, os outros ficam só para falar que não existiram, e contemporâneo mesmo foi aparecer lá em Mayombe. Então é extremamente recente, tudo bem? E na verdade 9 noites. 9 noites também é contemporâneo. Ou seja, extremamente recente, Unicamp gosta de uma coisinha mais contemporânea. Topíssimo. Então aqui, ó, arquitetura gótica, estilo arquitetônico, vigorou durante a baixa Idade Média, do 10 ao 15. Perfeito. Adorei. Muito obrigada, Amanda. É isso aí. Show de bolas. Então, Unicamp sempre tenham em mente que ela gosta de um contemporâneo. A Unicamp é a que mais vai usar referência de charge famosa em Facebook, que vai estar mais atenta a desenhinho para ser mais colega, amiga de vocês, tipo de coisa. A FUVEST é academicista e clubista. É outra pegada. Tudo bem? Eu acho a prova da Unicamp simpática, mas é um simpático que engana, porque algumas questões parecem fofas, mas são pé no peito, ou você sabe ou você não sabe. E a FUVEST, ela é acadêmica. Bastante acadêmica. Então, vamos lá. O primeiro texto aqui a gente tem, que é do livro Vivendo a Arte, do Richard Schusterman, da editora 34. Aliás, procurem livros da editora 34. Vocês parecem ser uma sala que gosta muito de humanas, eu estou amando isso. A editora 34 tem ótimos livros. É uma editora que publica muito livro de professor da USP, livros mais acadêmicos, livros de crítica de arte e também livros de literatura brasileira e estrangeira. E melhor ainda, a Unesp vai fazer Feira do Livro do dia 5 ao dia 11 agora de abril. Isso significa que tudo vai estar com 50% de desconto. Vai ter o frete, mas costuma ser frete mais ok, assim, vale a pena. E a editora 34 está lá. Então, vocês podem entrar no Instagram da Feira da Unesp, procurar a editora 34, ver o catálogo de livros que vão estar lá, e daí procurar esses livros realmente no site da editora 34, que sempre vale muito a pena. Vocês que curtem arquitetura, vocês que parecem curtir umas ideias mais críticas de arte, a editora 34 é um lugar ótimo para achar livros para se introduzir nessa crítica, tudo bem? Fica aí a dica, eu amo a editora 34, ela é incrível. Então vamos lá. Esses artifícios de montagem, mixagem e scratching dão ao rap uma variedade de formas de apropriação que parecem tão volúveis e imaginativas quanto as das artes maiores, como, digamos, as exemplificadas na Mona Lisa de bigode, de Duchamp, e nas múltiplas reduplicações de imagens comerciais pré-fabricadas de Andy Warhol. O rap também apresenta uma variedade de conteúdos. Não apenas utiliza trechos de canções populares, como também absorve ecleticamente elementos da música clássica, de apresentações de TV, de jingles, de publicidade e da música eletrônica de videogames. Ele se apropria até mesmo de conteúdos não musicais, como reportagens de jornais da TV e fragmentos de discursos de Malcolm X e Martin Luther King. Interessante a gente falar que a Unicamp, há 2 vestibulares, colocou Sobrevivendo no Inferno, do Racionais. Ouçam Racionais. Ouçam rap. E eu tô falando de rap, eu tô falando do RZO, tô falando de Facção Central, tô falando de Racionais, eu tô falando de Djonga. Aí é pessoal, mas não vem com Oriente, não vem com essas coisinhas de boy de prédio, tá bom? Somos boy de prédio, mas somos boy de prédio com consciência de classe, então a gente vai ouvir rap, tá bom? Que é Racionais, é RZO, é Facção Central. O negócio é para fazer você se sentir mal, tá bom? É isso.
E daí, logo abaixo desse texto, Oriente é complicado. Oriente é um negócio que machuca de um jeito ruim, porque Racionais também machuca do jeito certo. Oriente, ele só... Eu vou parar. Aqui a gente tem a pintura que o texto comenta da Mona Lisa de bigode, do Duchamp. Duchamp, que é um dadaísta, né? Também tem ali o mictório, que na verdade é a fonte que ele expõe e coisa e tal. Tendo isso em vista, a emergência e consolidação do rap como linguagem artística foram cercadas de polêmicas de natureza ética, política e cultural. Com base no excerto acima e no quadro do Duchamp, assinale a alternativa correta. Alternativa A. Os elementos poéticos do rap não podem ser comparados aos procedimentos das artes maiores, pois sua preocupação é mais política do que artística. B. A incorporação das referências culturais nas canções dos Racionais MCs é comparável ao gesto de Marcel Duchamp ao pintar um bigode na Mona Lisa, de Leonardo da Vinci. Ambos são apropriações imaginativas e críticas. C. O modernismo de Marcel Duchamp, os quadros do pintor norte-americano Andy Warhol e as canções de rap não têm valor artístico, pois expressam a degradação e o ecletismo de uma sociedade de massas. D. O rap dos Racionais e as artes modernas não fazem distinção entre cultura erudita e a de massa, misturam os seus elementos e produzem obras destituídas de crítica social. O dadaísmo pode se encaixar em algum movimento literário? Eu não lembro de literatura dadaísta agora, mas é uma vanguarda europeia, é um movimento artístico. Eu não lembro do dadaísmo na literatura agora mesmo. Mas eu acho que tem. Porque tinha a C e a D, dói o coração, dói. Porque, na verdade, tem aquela receita de um poema dadaísta, né, que fala para você recortar um jornal, misturar todas as palavrinhas dentro de um saquinho, e daí pegando uma por uma e colando. Eu não sei se essa receita ela não é dadaísta, porque ela faz sentido, mas eu não lembro agora. Se eu lembrar, eu mando lá no grupo, tá bom? Eu vou pesquisar, que agora eu fiquei curiosa também. Eu gosto muito do dadaísmo, mas eu não lembro de nada na literatura que seja dadaísta. Ok, gente, excluindo a C e a D, que os absurdos todo mundo já enxergou, tô contente por isso, tô orgulhosa. B ou A? Qual é a correta? Temos um, volto para a letra B. Temos dois, temos B. três. Perdi a conta. A letra B é isso, gente. A letra B tá correta. São apropriações imaginativas e criativas de outras artes. A única o quê, Lívia? A única possível. Sim, a única sim, possível. sim. Muito exato. óbvio. É mesmo, graças a Deus. É óbvio para quem não ouve Oriente. É esse o ponto. Os elementos poéticos do rap não podem ser comparados aos procedimentos das artes maiores. Pode sim, essa frase é coisa de gente babaca, é o mesmo tipo de gente que fala que a arte que é Baporu, que colocou a Baporu e uma arte renascentista como a Baporu sendo menor do que a arte renascentista, lá, né? É isso. A letra A é isso. Pode sim. Rap é arte, assim como literatura é arte, assim como artes plásticas são artes, mas nem tudo que é um quadro é necessariamente arte. E é isso que a gente vai trabalhar ao longo do ano, é com isso que eu vou pistolar ao longo do ano. Só as comparação nada a ver. Sim, Twitter tá complicado, Twitter tá dolorido. Eu já comi 5 minutos da aula de vocês, gente. Eu espero que a aula da noite começa só às 6 horas, tá tudo bem. E o Twitter, foi por isso que eu excluí meu Twitter, gente. Eu não tava mais aguentando, não. Eu só passava raiva naquele lugar. Eu falei adeus. Não tava dando para mim, porque, na verdade, não tinha nem... O Twitter tá um lugar que não tem espaço para debate. Eu entendo o lado dele estar muito ocupado por adolescentes ali dos seus 15, 16 anos, principalmente, que estão começando a formar um senso crítico. Mas a minha crítica a essa galerinha e a esse espaço é a mesma que eu tenho do boom do Facebook lá em 2015 sobre feminismo. É um boom sem qualquer embasamento. Então, isso faz com que você monte o seu feminismo à la carte. Eu gosto disso aqui, e eu gosto disso aqui, mas eu não gosto disso aqui, então o meu feminismo é esse, como se fosse assim, né? Como se fosse um lanche do Subway. Não é. Então, essa é a minha crítica. Tem que falar, mas tem que ser um espaço de debate. E não é. Aí tava só me fazendo passar raiva. Eu falei, tchau, gente!
E daí é isso, por isso que eu saí de lá. Mas é isso. E Tarsila, maravilhosa, mulher incrível. E, tipo, dá pra gente criticar, gente, o que a gente quiser nessa vida. A gente pode fazer de um tudo, a gente pode criticar de um tudo. Mas tem crítica possível e tem crítica que é impossível, né? Você vai simplesmente falar que o Abaporu é feio, a cara da pessoa às vezes também é, e eu não falei nada, né? Então deixa o Abaporu quieto, cara. A gente não tá falando disso. Nossa aula é essa, gente. Resolvemos uns exercícios, vocês estão mandando muito bem. Parabéns, de verdade mesmo. Tô orgulhosa, tô contente. A gente vai falar e resolver mais exercícios ao longo do curso. Vocês vão me ouvir falar mal de muita mais coisa ao longo do curso também. Confiram se mandaram o nome aí no chat, eu acho que todo mundo mandou. Que a Jordana mandou agora, eu lembrei de também conversar com vocês. Muito obrigada pela aula, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham se apaixonado um pouquinho mais pela literatura. Se alguém se pelo menos empolgou, deu uma apaixonadinha, eu já estou contente. Nos vemos semana que vem falando de gramática. Super bacana. E literatura vai demorar um pouquinho, mas daqui 2 semanas é redação, vai ter tema novo, aí a gente discute tema, já fica uma coisa mais da hora, mais sangue no olho, tá bom, gente? Um beijo, bom fim de feriado, bom fim de semana, tchauzinho, valeu, valeu, valeu. Até mais, gente.